Eu quero pregar sobre os ossos, amém? Ossos, especificamente a gente vai trabalhar aqui os ossos de José. Provavelmente você nunca ouviu uma mensagem a respeito desse assunto, mas eu quero ser muito fiel àquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Gênesis capítulo 50, o versículo 24 ao 26. Gênesis capítulo 50, o último capítulo do livro do Gênesis. Eu quero crer que essa mensagem vai ficar gravada no seu coração nesse último domingo de 2025. Gênesis capítulo 50, versículo 24 ao 26. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou na NVI. Então José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem juramento, dizendo-lhes: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado em um sarcófago no Egito. Mas eu repito a expressão que diz: levem os meus ossos daqui. Amém? Pai, te damos graças pela tua palavra e te pedimos, fala conosco. Precisamos ouvir tua voz. Tua palavra é direção, instrução, orientação. Tua palavra é alimento ao nosso coração. Tua palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Senhor, a tua palavra nos alinha ao teu propósito. Então fala conosco e te daremos toda a honra e toda a glória. Eu te peço, me cobre com a tua graça e me ajuda a transmitir com fidelidade, de maneira fidedigna, tudo aquilo que o Senhor já colocou no meu coração a respeito desse texto, dessa palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Essa noite eu quero pensar com vocês sobre ossos. Se você pesquisar na palavra de Deus, você vai encontrar dezenas de versículos bíblicos e dezenas de citações falando sobre ossos. Por exemplo, Provérbios 17, 22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Salmo 32 e 3, quando eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Agora, Provérbios 16 e 24, favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Se você olhar também para passagens conhecidas como Ezequiel, no capítulo 37, você vai ver Deus levando o profeta a um vale de ossos secos, aonde existe um exército sem vida, e tudo o que restou desse exército são ossos. Lá no Novo Testamento você também encontra citações sobre ossos. Mateus 6 e 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não, eu coloquei aqui o versículo errado. 1 João 2 e 2. Perdi aqui o versículo que eu tinha anotado, acho que é de Romanos. Bom, depois eu vou citar eles para vocês. Mas a palavra de Deus tem dezenas de versículos e citações a respeito de ossos. Várias passagens que falam sobre ossos. E osso na Bíblia e também na nossa conformação física significa a nossa estrutura, simboliza a base do nosso corpo. Os ossos servem para a nossa sustentação. Se nós tivéssemos apenas tecidos moles, se nós tivéssemos apenas gordura, músculos, juntas e órgãos, o nosso corpo seria quase que uma gelatina, ele não se sustentaria. O que dá base, estrutura e formato para o nosso corpo são os nossos ossos. Nós somos formados por dezenas, centenas de ossos de vários formatos, dos maiores aos menores, mas cada um deles com a sua importância. E osso na Bíblia fala de algo profundo.
Quando a Bíblia cita a palavra ossos, principalmente nesses textos que eu citei aqui no início para você, a Bíblia está falando de algo profundo relacionado às nossas entranhas, aquilo que é mais íntimo. Por exemplo, Jeremias, em um certo momento do seu ministério, lembrando que o ministério de Jeremias foi um ministério de dores, de lágrimas, porque Deus chamou Jeremias para profetizar contra os pecados da sua nação, ele diz: eu tenho vontade de parar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais profetizar, porque esse ministério é muito pesado, é muito árduo e doloroso. Mas aí, como é que eu vou parar de pregar? Diz Jeremias: a tua palavra, ó Deus, me arde nos ossos. O que Jeremias está dizendo é: o chamado de Deus é profundo. O chamado de Deus, ele não arde apenas no coração, mas ele vai até a estrutura. Ele está ligado à base, ele é o que dá formato para a vida de Jeremias. O que Jeremias estava dizendo é: a tua chamada, as tuas palavras estão na minha estrutura. Eu não consigo viver sem o teu propósito em mim e sem cumprir com aquilo para o qual o Senhor me chamou. Davi, falando sobre as suas angústias, diz que quando ele guardou as angústias, elas penetraram nos seus ossos. O que ele estava dizendo é: até a minha base, até as minhas estruturas estão sofrendo por causa da minha depressão. Então, ossos na Bíblia falam de estrutura, falam de base, falam de equilíbrio. Então, quando a palavra que nós lemos fala sobre os ossos de José, eu quero crer que não preciso contar para você a história de José, porque a grande maioria de nós aqui já somos cristãos, já servimos a Deus há muito tempo. José é conhecido pela sua história de sonhos, de resiliência. Ele foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, suportou a calúnia da mulher de Potifar, foi parar na cadeia ou na masmorra, e de lá, através da interpretação dos sonhos, ele vai até a presença de Faraó e assume um cargo mais importante do Egito como governador da nação mais poderosa de todos os tempos. Deus criou para ele um cargo que não existia para cumprir as promessas e para realizar os sonhos que Deus mesmo havia dado a José. E agora, quando José está no final da sua vida, o capítulo 50 é o último capítulo do Gênesis, ele já perdoou os seus irmãos, sua família inteira já está vivendo no Egito, na região de Gósen, e eles estão ao redor de José. José está pronto para partir, ele já teve filhos, já viu os filhos dos seus filhos, as promessas de Deus se cumpriram sobre ele, mas ele chama na hora da morte os seus familiares, ele faz com que eles prometessem algo que é no mínimo inusitado, que me chamou a atenção enquanto eu lia a palavra de Deus. Ele diz: me prometam que quando vocês saírem do Egito, vocês levarão consigo os meus ossos. E ele pede isso de uma maneira muito veemente, fazendo com que os seus filhos, com que os seus irmãos prometessem, jurassem. E ele diz: se vocês levarem os meus ossos daqui, se não deixarem os meus ossos, o meu esqueleto aqui no Egito, mas levarem com vocês para a terra prometida, vocês serão abençoados. Ele não só faz com que eles jurassem, mas ele também libera sobre eles uma palavra profética de bênção, condicional à fidelidade a essa promessa que eles estavam fazendo. Se vocês levarem os meus ossos, vocês serão abençoados. Porque os ossos dele, mesmo depois da morte, eram tão importantes para José. Por que que esses ossos não ficassem no Egito, mas fossem com o povo de Israel quando eles saíssem do Egito? Era algo tão importante. Antes de responder essa questão, eu quero remontar alguns detalhes aqui que aparecem ao longo da Bíblia sobre o Egito. Você percebe que o Egito aparece recorrentes vezes na palavra de Deus. A primeira delas, quando a gente vê José indo ao Egito. Mas a gente também vê um ancestral de José, Abraão, passou por lá. Mas a gente vê, anos depois, Moisés foi criado no Egito. Não é assim? Mas lá na frente, a gente vai ver outros personagens da Bíblia falando sobre o Egito, visitando o Egito. Mas um outro exemplo aqui, só para encerrar esse parênteses, o próprio Senhor Jesus.
Você sabia que Jesus, logo depois do seu nascimento, foi com José e Maria? José e Maria fugiram para o Egito. Então vários personagens da Bíblia passam pelo Egito. E o Egito me parece um lugar de passagem, um lugar de esconderijo, um lugar aonde você é abraçado, protegido, escondido por Deus por um tempo, mas não é um lugar para se permanecer. Você pode repetir essa compreensão que eu tenho a respeito da palavra? Diga: o Egito não é um lugar para permanecer. Diga: é um lugar de passagem. É o que eu vejo em todas as citações em que alguém chamado por Deus passou pelo Egito. Foram abençoados no Egito, receberam proteção e até livramento no Egito. Mas o Egito não era um lugar definitivo para aqueles do povo de Deus que passaram por lá. José entendia isso. José entendia que Deus o levou para o Egito para que lá Deus preparasse um livramento para ele e para o seu povo. Mas ele sabia que eles não permaneceriam lá. Ele diz isso no texto que nós lemos: eu sei, eu estou à beira da morte, mas o Senhor virá ao auxílio de vocês e vai tirá-los desta terra. Mas eu pergunto para você, enquanto José está vivo, ele é governador. E sendo um governador do povo de Deus e também do Egito, o povo dele, da linhagem dele, está abençoado, sim ou não? Está protegido, sim ou não? Enquanto José está vivo, o povo dele, a linhagem dele, está por cima da carne seca, como a gente diz lá no Brasil. Porque eles são irmãos do chefe, do boss. Eles são da mesma linhagem do governador do Egito. Só que José, profeticamente, já está apontando para o futuro. E ele está dizendo: eu sei que Deus virá ao auxílio. Deus vem ao auxílio de quem está de boa. Deus precisa vir ao auxílio de quem está bem. Deus precisa auxiliar quem já tem tudo o que precisa? Não. Então essa palavra é futura. Essa palavra não é para esse momento. José já está prevendo o sofrimento, já está prevendo escassez, já está prevendo escravidão, já está prevendo o que virá nos próximos séculos. E eu acho isso muito poderoso. Sabendo disso e entendendo que o Egito não é o fim para Israel, entendendo que o Egito é só uma passagem, ele faz com que os seus filhos prometam que quando eles fossem tirados do Egito, eles levariam os seus ossos. É isso que acontece quando Deus arranca o povo do Egito. Êxodo capítulo 13, se quiser colocar na tela para mim, Êxodo capítulo 13 e versículo 19. Agora a gente vai ver essa promessa que eles fizeram sendo cumprida séculos lá na frente. Êxodo 13, 19 diz assim: Moisés levou os ossos de José. Eu repito, Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Moisés era vivo quando José fez com que os seus irmãos prometessem a ele isso. Então perceba que a promessa foi tão forte, que o juramento para eles valia tanto, que a palavra liberada e a crença nessa profecia de José era tão grande, que quando Deus arranca eles do Egito, eu lembro vocês o cenário, as 10 pragas, a libertação, isso aqui é miraculoso, Deus está arrancando o povo de maneira miraculosa do Egito. E mesmo no meio de milagres, mesmo no meio da morte dos primogênitos, de todas as pragas, o povo não esqueceu da promessa. E o líder do povo, que é Moisés, levou os ossos de José. E eles peregrinam no deserto. 40 anos. Acontece muita coisa. Deus manda uma coluna de fogo que os guia durante a noite. Deus manda uma nuvem que os protege durante o dia. Deus manda um maná para alimentá-los.
Deus manda água vertendo da rocha. Deus manda codornizes para alimentá-los com carne. Deus vai guiando, sustentando. O povo vai se corrompendo, pedindo perdão. Muita coisa acontece nesses 40 anos. E aí morre Moisés. Então morreu outra geração. E olha o que eu vejo em Josué 24, no final do livro de Josué. Coloca na tela para mim Josué 24 e 32. Olha o que eu encontro aqui. Já morreu Moisés, se levantou uma nova geração, que agora é a geração do sucessor, Josué. E agora o povo entrou na terra prometida, muita água rolou, muita coisa aconteceu, muita gente nasceu, viveu e morreu. E olha o que vai aparecer de novo na história do povo de Israel. Josué 24 e 32. Os ossos de José. Olha o que diz o texto. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém. Ou seja, os ossos de José agora descansam e são sepultados definitivamente para não mais serem movidos de lugar em Siquém, em uma herdade de Jacó, na terra dos seus antepassados, Abraão, Isaque e... Então agora a promessa se cumpriu, a profecia foi cumprida, os filhos de Israel fizeram todo o trajeto. E a pergunta que eu fiz no início e que não quer calar, por que tanta preocupação com os próprios ossos, até depois da morte? Se eu fizesse uma pergunta sombria para vocês nessa noite e perguntasse como você quer que façam com o seu cadáver depois de morto? Quer que enterre? Quer que creme? Quer que bote fogo? Pegue os restos mortais, coloque numa urna? Você quer que coloquem num vaso e que joguem as cinzas no mar ou num lugar... Pastor, eu nem quero pensar nisso. A resposta da maioria, principalmente aqueles que têm um pouco de receio com relação à morte, eles vão dizer, pastor, eu nem quero pensar quando eu morrer. Isso é problema de quem ficar, que vai ter que lidar com o meu corpo, com os meus ossos. Então por que José se preocupa tanto com ossos? Por que ele se preocupa tanto com a sua estrutura? A vida pode ser desenhada ou até resumida na estrutura do esqueleto. E José pediu para que levassem a sua estrutura, a sua base, os seus ossos do Egito e os sepultasse junto dos seus pais. Sabe por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá, vamos para a história. O que acontecia no Egito com pessoas importantes que morriam? Vamos lá. Eles embalsamavam. Aí, como era o processo de embalsamar um morto, um faraó, um governador, alguém na linhagem real, algum nobre do Egito? Como era? Você já foi no museu? Quem já foi no Museu de História Natural? Já viu aqueles sarcófagos? Já viu? Eles arrancavam os órgãos, eles arrancavam o cérebro, faziam todo o processo de... Tem uma palavra aí. Mumificação. Nobres que morriam no Egito viravam personalidades importantes, quando morriam no Egito, viravam múmias. Quando você lembra do Egito, você lembra do Egito por causa do quê? Você lembra de qual elemento? Vamos lá, vamos construir um raciocínio. Quando você pensa em Paris, capital da França, qual é o monumento que você lembra? Da Torre Eiffel, não é? Quando você pensa em Nova York, tem alguns, mas... Estátua da Liberdade, a Times Square, Ponte do Brooklyn, o Empire State Building, essa pronúncia, desculpa, é natural para quem nasceu e se criou lá no Brasil. Quando você lembra do Egito, você lembra do quê? Sabe o que eram as pirâmides? Quéops, Quefrem e Miquerinos. Eu não anotei, isso aqui eu lembro das aulas de história, que eu amava e nunca faltei. Você sabe o que eram essas 3 pirâmides, esses monumentos fortes, enormes, que até hoje existem especulações e dúvidas sobre a forma como foram construídos? Sabe o que eram as pirâmides? Grandes túmulos,
grandes sarcófagos para celebrar a morte, apontando para a morte. Os faraós, dentro das suas mitologias, das suas crenças, com os seus deuses, acreditavam que poderiam se preparar para o pós-morte. Construíam aquelas pirâmides, aqueles grandes sarcófagos, porque na verdade na cabeça deles aquilo eram portais para a eternidade. José era governador do Egito. E José sabia que depois de morto, Faraó, governadores e influentes virariam múmias. E séculos mais tarde seriam lembrados pela frieza da morte. Mas ele não queria ser lembrado por uma pirâmide. Ele não queria virar uma múmia. Ele não queria que no futuro, quando falassem da sua história, apontassem para a sua morte. Mas ele queria que quando contassem a sua história, falassem dos sonhos, das promessas e das... Eu estou sentindo graça aqui. Ele queria que falassem dos sonhos, das promessas e das vitórias. Por isso, para ele, os seus ossos eram tão importantes, porque isso não apenas aponta para quem ele era, mas para o legado, para o futuro, para as gerações que viriam depois e para como ele seria lembrado. No Egito, José ia virar uma múmia, e múmia é lembrada de sarcófago, múmia é lembrada por pirâmides. Ele queria ser lembrado pelos sonhos, ele queria ser lembrado pelas promessas, ele não queria que a sua vida apontasse para uma morte fria e consagrada em uma pirâmide, mas ele queria que a sua morte apontasse para Deus e revelasse que há um Deus nos céus, que cumpre as promessas, que realiza sonhos e que não termina as suas promessas, mas cumpre cada uma delas para a honra e glória do seu nome, que é santo, eterno e poderoso. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? Osso significa base, estrutura e fundamento. O osso é o que dá formato para o nosso corpo. Por que José se preocupou tanto com os seus ossos? Porque ossos falam de base e de estrutura. E eu estou pregando para algumas pessoas que estão aqui. E até hoje as suas bases e a sua estrutura estão ainda no Egito. Permanecem em um lugar de morte. Permanecem em um lugar que era só para passar, mas você insiste em ficar. Permanece em um lugar que era só para te prover por um tempo e para seguir em frente, mas você insiste que a sua vida seja marcada por pirâmides, por sarcófagos. Tem gente aqui virando múmia espiritual. Tem gente me ouvindo pregar esta mensagem na internet. Você está virando múmia espiritual. Não tem mais força para orar, não tem mais graça para ler a Bíblia, não quer mais congregar, não quer mais vir na igreja, porque você está celebrando uma fase que já deveria ter passado. Você continua no Egito, enquanto Deus está querendo mover os teus ossos, ou seja, a tua estrutura de lugar. Deus está dizendo, você passou pelo Egito, mas agora é hora de eu mover a tua base, mover a tua estrutura, mover as tuas promessas, porque há uma terra prometida esperando por nós. E a terra prometida não é os Estados Unidos, a terra prometida não é o Brasil, a terra prometida não é o terreno que você vai comprar para a tua aposentadoria, a terra prometida não é a casinha na beira da praia que você sonha quando ficar velhinho. A terra prometida é a nova Jerusalém celestial, para onde eu e você seremos arrebatados. Quem tem a esperança de ir para a glória com o Senhor Jesus? Eu estou pregando para pessoas que, se não tomarem uma posição, vão virar múmias, que se não mudarem de atitude, vão virar múmias, se não atentarem para os seus ossos, para a sua estrutura. Sabe o que eu estou falando? Quando eu falo de ossos, eu falo de estrutura e de base. Família é base, família é estrutura, casamento é base,
Casamento é estrutura, filhos são base, saúde é base. Eu estou falando de coisas basilares, fundamentais. Se você só ficar correndo atrás do que é secundário e deixar para o segundo plano aquilo que é basilar, você vai perder a sua estrutura para o Egito. Você vai permitir que a sua estrutura fique amarrada em panos, virando uma múmia no Egito. Quem só corre atrás de dinheiro, daqui a algum tempo vai ter que correr para tentar desenrolar o filho que virou múmia na droga, vai ter que tentar correr para tentar desenrolar a esposa que ficou enrolada nas mensagens de WhatsApp, vai correr para tentar desenrolar o marido que ficou enrolado na pornografia da internet. Se você não der atenção para a sua família, se você não der atenção para o seu casamento, para a sua vida com Deus, para o seu joelho no chão, para a palavra aberta, para aquilo que é basilar, fundamental, para aquilo que é osso e estrutura, daqui a algum pouco você vai passar trabalho para desmumificar a tua casa, para desmumificar a tua vida espiritual. Tem gente se enrolando sozinho e não está percebendo. Tem gente se enrolando sozinho e não está nem se ligando. Tem gente sendo colocada em sarcófago espiritual e não está percebendo. Eu vou falar o que Deus me manda falar. Existem igrejas que são pirâmides. Existem igrejas que são sarcófagos. Pastor, por que você fala isso? Porque tem igreja que ao invés de trazer vida, está celebrando a morte, está enterrando cada vez mais as pessoas que frequentam lá, porque não prega a palavra que ressuscita, não pregam mais a mensagem que confronta, não pregam mais o evangelho que arranca os panos da morte e que traz vida de novo sobre os ossos. Igrejas sarcófagos, pregadores de pirâmides, pregadores que só falam da riqueza das pirâmides, da beleza do dinheiro, pregadores que falam mais na prosperidade financeira do que na eternidade com Deus. Cadê os teus ossos? Você tem se preocupado com a sua estrutura? Será que em 2025 você olhou para aquilo que é fundamental ou você correu muito mais atrás daquilo que é secundário? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Eu não estou dizendo que não é para você trabalhar, eu não estou dizendo que é para você abrir mão do seu serviço. Não, eu estou dizendo, faça tudo com ordem e decência. Faça tudo de maneira, organizada, mas invista aquilo que é prioridade, invista tempo naquilo que é mais importante. Deus está dizendo para você, pare de correr atrás tanto. Irmão, tem gente que cuida só do lado de fora, mas esquece dos ossos. Tem gente que cuida só da aparência e por fora a roupa é cara, o cabelo é bem penteado, o perfume é cheiroso, a maquiagem é perfeita, mas os ossos estão apodrecendo no Egito. Pastor, do que você está falando? Vou rasgar aqui. Estou falando de pecado. Estou falando de pecado escondido. Estou falando de vida dupla. Estou falando de viver uma coisa por fora e ser outra por dentro. Não preciso ser hipócrita, vou falar a verdade porque Deus me chamou para pregar a verdade. Eu não estou pregando aqui para entreter pessoas, eu estou pregando aqui para conduzir ovelhas para o céu. Assim diz o Senhor: sepulcro calhado, até quando tu te preocuparás com o teu exterior, sendo que por dentro tu estás apodrecendo no Egito? Ah, se você soubesse o temor com que eu libero essa palavra nessa noite. Pessoas estão preocupadas com o carro que vão andar. Pessoas estão preocupadas com a aparência que mostram aos outros. Religiosos, fariseus, falsos, os santos de igreja, mas que na verdade não usam de misericórdia. A medida com que você mede os outros é a que será usada para medir você. Antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Deus está falando aqui, sepulcros calhados não estão cuidando da estrutura, esqueceram dos ossos. Deixaram os ossos virarem múmias no Egito. Mas o que importa para eles são as pirâmides e os monumentos construídos
mesmo que esses monumentos apontem para a morte, mesmo que esses monumentos apontem para o pecado, mesmo que esses monumentos apontem para uma vida que não tem nada a ver com aquela que Deus desenhou para a sua vida, José disse: tirem os meus ossos daqui. Eu sei que vai passar muito tempo, mas me prometam que vocês vão tirar os meus ossos daqui e vão levar para onde? Para a terra prometida. Olha para mim, Egito é lugar de passagem. Você passou pelo Egito. O Egito te ensinou algumas coisas. O Egito te proveu algumas experiências. O Egito te deu algumas oportunidades, mas o Egito não é para você. Sabe qual é o teu lugar? O teu lugar é onde Deus está. Sabe que os ossos de José passearam pelo deserto por mais de 40 anos? Mas é melhor caminhar pelo deserto com Deus do que continuar no Egito sendo múmia. Eu vou desenhar. Vou falar. É melhor passear pelo deserto com Deus, sobrevivendo do maná e das provisões diárias, do que continuar no Egito na riqueza dos sarcófagos e das pirâmides como múmia. Sabe o que Deus está dizendo? Não se engane com a riqueza de alguns, não se engane com a fama de outros, não se engane com os likes de outros, não se engane com a aparente riqueza, satisfação e vida perfeita daqueles que você vê na internet. Muito daquilo que você vê e que você acha maravilhoso e diz: nossa, como isso enche os meus olhos, é sarcófago, é pirâmide, e esconde uma múmia morta lá dentro. Mas às vezes você vai encontrar no meio do deserto ossos firmes de um sonhador que já foi, mas os seus sonhos continuam vivos. Eu preciso liberar isso sobre a sua vida. Deus está te tirando do Egito. E é melhor caminhar no deserto na provisão de Deus do que permanecer no pecado. É melhor caminhar no deserto. Pastor, depois que eu aceitei a Jesus, é luta, é provação, é sofrimento, é guerra, é batalha. É porque Deus está te movendo do Egito. Não desanima, não desiste. Deus está movendo teus ossos, ou seja, tua estrutura e a tua base estão mudando de geografia, estão mudando de cenário. Vai doer, vai ser difícil, mas vai chegar um dia em que você vai entrar na terra prometida e você vai ver que tudo valeu a pena. Tem gente lutando para receber o reconhecimento aqui. Esses dias as irmãs, a minha esposa me mostra bem pouco, porque ela sabe que se eu ver tudo eu fico irado e já tranco tudo e não deixo mais nem trazer mais ninguém. Estavam mandando mensagem para trazer uma pregadora de um outro país. Mandou uma lista desse tamanho de exigências. Quero 2 passagens de, como é que é aquilo? De negócio de rico. Executiva, de business. Eu quero classe A. Eu só viajo, eu e mais a minha assessora. Eu quero saber qual é o valor da generosa oferta que eu receberei. Se o evento, que evento? É culto, é igreja. Eu lembro de quantas vezes que eu ia pregar com dinheiro contado para o lanche, pagava a minha passagem de ônibus para chegar numa igreja e pregar o evangelho para aqueles irmãos. Às vezes saía de lá, ganhava um pacote de moeda que nem a passagem de volta pagava, mas eu voltava contando os meus testemunhos das almas que eu havia ganhado para Jesus. Eu não duvido da salvação dessa raça, desse povo aí. Eu não duvido da salvação desses artistas. Eu não duvido da salvação. Não, porque salvação é individual. Mas para mim eles já estão ganhando galardão tudo aqui na terra. Agora eu quero ganhar lá. Aleluia. Eu quero chegar lá e ouvir do meu Senhor, servo bom e fiel. Eu não quero pirâmide no Egito, não, porque tudo que fica no Egito é sarcófago e vai ficar lembrando da morte. Eu quero é a terra prometida, eu quero o que aponta para a eternidade, eu quero o que me espera lá na glória com Jesus. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia.
Quantas pessoas que têm a sua estrutura presa no Egito, mas hoje Deus está te chamando para um novo tempo. Estamos terminando um ciclo. E hoje eu gravei um vídeo lá em casa, logo que eu acordei, falando que muita gente espera o culto da virada para que a sua vida vire. Ah, coitado. Muita gente espera a virada do ano para que a sua vida dê uma virada. Ah, que dó. Muita gente pensa que, de acordo com a cor que eu colocar da roupa que eu usar no Réveillon, alguma coisa pode ser diferente no meu ano. Se eu usar verde vai dar esperança, se eu usar amarelo vou atrair dinheiro, se eu usar vermelho vai atrair amor e paixão, se eu usar azul vai ser paz, sei lá o que, branco vai ser harmonia, paz. Sabe o que vai mudar de acordo com a cor da roupa que você vai colocar? Absolutamente nada. Porque a cor da roupa que você usa não tem o poder, a autoridade. Sabe o que vai mudar de verdade? É você largar essas pataquadas, essas porcarias de sincretismo e você mudar de posicionamento. Ah, eu falei para Deus. Quantos anos que você fala as mesmas coisas? Ah, eu prometi para Deus. Quanto tempo que você promete e não cumpre? Ah, mas eu disse para Deus, na virada do ano eu vou. Há quantas vezes você fala, a Bíblia diz, não é por muito falar que sereis ouvidos. Deus não reage a palavras liberadas ao vento. Deus reage a atitudes. Deus reage a posicionamentos. Eu vou provar para você. Lembra de quando Jesus estava na cruz? Um dos ladrões que estava sendo crucificado disse, se tu és o Cristo, desce daí, prova. Jesus nem respondeu às palavras daquele acusador. Mas um deles olhou para Jesus e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele está dizendo é, eu reconheço que tu és rei, eu reconheço que tu és Senhor, eu reconheço a tua autoridade. Jesus diz, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Deus reage a atitudes. Deus reage a posicionamentos. Sabe o que vai fazer o seu ano novo ser novo de verdade? Sabe o que vai fazer de fato a sua vida ser outra em 2026? Mudança de atitudes, mudança de prioridades. Valorize mais os seus ossos do que a sua aparência. Eu vou desenhar. Valorize mais a sua base, a sua estrutura e aquilo que realmente importa do que só o lado de fora que os outros veem. O que Deus está dizendo é, mova os teus ossos de lugar. Mova a tua estrutura de geografia. Mova as tuas bases de geografia. Enquanto você continuar no Egito. Egito fala de vida antiga. Egito fala de pecado. Egito fala de passagem. Deus não te fez para ficar no Egito. Há uma terra prometida esperando por você. E nem que sejam os meus ossos. Sabe o que José está dizendo? Nem que sejam os meus ossos. Mas eu vou entrar na terra que Deus prometeu aos meus pais. Faça assim com a sua mão. Quero liberar uma palavra profética no final dessa mensagem. Nem que seja velhinho, nem que seja fraco de saúde, nem que seja daqui a 10, 15 anos se Jesus não voltar, mas você verá as promessas de Deus cumpridas sobre a tua vida. Os teus ossos não ficarão no Egito, mas verão a terra prometida. Deus está dizendo, nem que seja daqui a alguns anos, mas tu verás os teus filhos da casa de Deus servindo ao Senhor. Nem que seja depois de muita lágrima e sofrimento, mas tu verás o teu casamento restaurado. Nem que seja depois de muita batalha e luta, mas você vai ver a vitória de Deus na sua vida. Nem que seja com muita guerra, mas você vai chegar lá. A terra prometida te espera. A nova Jerusalém é para nós. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua. Fique em pé comigo para parecer que está terminando. Nós já estamos juntos há 40 minutos. E eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Pastor, essa palavra falou comigo. Pastor, essa palavra mexeu nas minhas estruturas. Esse é o propósito. Essa é a intenção. E eu quero orar por você.
Quero orar porque eu creio que uma atitude sua nessa noite pode mudar o teu futuro. Eu creio que uma atitude sua de sair do seu lugar e vir à frente reagindo a essa palavra pode mudar o teu ano novo que está por vir. E sabe, Deus não está esperando que você comece a mudança na virada do ano, você pode começar agora. Saindo do teu lugar e vindo à frente, fazer um propósito com Deus de voltar a orar, de voltar a ler a palavra, de voltar a buscar o Senhor como você já buscou. Deus está te chamando hoje para você tomar uma atitude de tirar os teus ossos, ou seja, a tua estrutura, a tua base, a tua vida, tirar ela do Egito e começar a mudar de geografia espiritual. Tentar sempre as mesmas coisas vai te fazer ter sempre os mesmos resultados. Mas se você muda de atitudes, suas respostas também serão diferentes. Se essa palavra falou com você e você quer fazer um propósito com Deus, deixar para trás as coisas do Egito, deixar para trás as coisas passadas e viver caminhando para o alvo do prêmio da soberana vocação, como disse Paulo, que é o céu. Se você não quer ser múmia, se você não quer ser lembrado por pirâmide e sarcófago, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O irmão Danilo me contou um testemunho, há uns 3 anos atrás, eu guardo até hoje. Um colega deles lá da República Dominicana, trabalhou muitos anos aqui na América. Chegou a hora de voltar para o seu país, porque ele já tinha construído um palácio lá no seu país. Aí ele disse: vou trabalhar mais 6 meses para juntar um dinheiro para voltar, porque agora eu já construí o que eu queria, minha casa dos sonhos, agora eu vou anos trabalhando aqui. Sacrificou tudo. 4, 5 meses que ele estava trabalhando para juntar o dinheiro e voltar, tudo pronto lá na República Dominicana. Deu um infarto, foi isso? E ele morreu. O palácio que ele construiu perto da praia, lá no seu país de origem, serviu, sabe para quê? Para os filhos brigarem por causa de herança. A palavra de Deus diz que um homem, ele teve uma grande e generosa colheita, ele derrubou os celeiros, 6 celeiros maiores para comportar. Aí quando ele encheu tudo, ele disse: agora alma, come, bebe e folga, porque você tem entulhado, guardado para muito tempo. E aí vem Deus e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O dinheiro vai ficar, a casa vai ficar. Tudo que a gente constrói no Egito vira pirâmide. Mas a fidelidade com Deus vai te levar para a terra prometida. Teus ossos não ficarão no Egito. Deus está movendo alguém de lugar aqui nesta noite. Isso é profético demais. Eu queria que você entendesse a dimensão e a profundidade desta palavra e desta profecia. Deus está movendo os teus ossos, a sua estrutura, a sua base. Pastor, essa palavra falou comigo. Quando você ouve a palavra, sai do lugar e vem para frente, você está dizendo: eu creio que Deus falou, e eu recebo essa revelação bíblica para a minha vida, e eu me submeto a essa palavra. Isso significa sair do lugar e vir na frente. Você está dizendo: eu quero isso para mim, eu aceito essa palavra e eu me posiciono diante dela. É por isso que é tão difícil sair do lugar e vir na frente às vezes. Por isso que dá vergonha, por isso que você se sente... Quem não quer ficar no Egito, mas quer que Deus mude os seus ossos de geografia, vem aqui na frente. Eu sou a primeira pessoa, quem é a segunda? Cadê você? Cadê você? O Egito não é o teu lugar. Se teus ossos ficarem no Egito,
tudo que lembrarão de você vai ser de uma múmia, de um sarcófago ou de uma pirâmide. Mas se seus ossos forem levados para a terra prometida, vão lembrar de você, dos sonhos, das promessas. Eu estou todo arrepiado aqui, estou sentindo Deus aqui. Tem gente saindo de um lugar e sendo levado para outro aqui hoje, espiritualmente. Tem gente mudando de geografia espiritual. Tem gente saindo do Egito e indo para a terra prometida. No meio do percurso vai ter deserto, vai ter prova, mas descansa em Deus. Teus ossos chegarão no lugar da promessa. Há uma graça de Deus aqui. Deus está mudando a tua estrutura de geografia. Você não será lembrado pelo fracasso, pela morte, pelo desânimo, pela derrota. Você não vai virar múmia no Egito. Você será lembrado pelos livramentos, pelos testemunhos, pelas vitórias, pelos sonhos de Deus que Ele vai realizar em você. Pode chegar mais perto. Parece que eu estou bravo, mas não estou não. Chega mais perto para ter mais lugar aqui. Eu quero orar por você. Oh, a presença de Deus está aqui. No apagar das luzes de 2025, Jesus está revisitando as tuas estruturas. No apagar das luzes desse ano, Deus está visitando a tua estrutura com novas promessas, dizendo: você não vai morrer no Egito. O Egito não é o teu lugar. Eu tenho algo novo para você. Ossos. Eu citei Ezequiel 37 no começo, e eu uso ele aqui para concluir. O que vês, Ezequiel? Vejo um vale com ossos sequíssimos. Podem esses ossos voltarem a viver, Ezequiel? Ó Senhor, Tu sabes. Então profetiza, Ezequiel. Profetiza sobre esse vale. Profetiza sobre esses ossos secos. Profetiza sobre os quatro ventos para que eles vivam. Seguindo a palavra do Senhor, profetizei. Ó ventos do leste, do oeste, do norte e do sul, venham sobre esse vale. De repente o vale começou a se mover. Barulho de ossos sendo agitados pelo vento. Começaram a aparecer tendões, ligamentos, veias, músculos, carnes. Quando vi, os ossos se juntaram e diante de mim havia um exército. E de repente o Espírito do Senhor soprou sobre o exército e eles receberam o fôlego de vida. No processo de avivamento de Ezequiel 37, os primeiros elementos a se unirem antes da carne, antes dos órgãos, antes dos tecidos, antes do cabelo, antes de qualquer outra parte, os primeiros elementos a se unirem são os ossos. É a base, é a estrutura. Comece primeiro arrumando a tua casa, abraçando a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. Comece primeiro arrumando a tua vida com Deus, e as outras coisas vão se encaixar. O tendão, a pele, os nervos, os músculos vão surgir após a unidade dos ossos. Quem está entendendo isso? Meu Deus do céu.
Essa semana eu estava orando e eu estava pensando, meu Deus, como eu preciso da minha esposa, como eu dependo dela. Eu estava orando esses dias, numa madrugada, eu estava dizendo, Jesus, obrigado pela minha esposa. Obrigado porque eu não estou sozinho aqui. E naquela oração eu comecei a sentir a dor daqueles que estão sós. Eu comecei a orar por aqueles que se sentem sós. Às vezes falta alguma coisa, mas para de olhar para o que falta e agradece pelo que você tem. Eu estava vendo um vídeo tão triste de uma brasileira que prenderam o marido dela. E ela disse, eu não sei mais o que fazer. Prenderam o meu marido, eu estou aqui com os meus filhos. Não posso voltar, não consigo ficar, eu não sei. Agradeça pelo que você tem. Sabe por que você está reclamando da falta de grana? É porque você tem saúde. Se você estivesse doente, nem pensando no dinheiro você estaria. Sabe por que você está reclamando do teu filho que está te dando trabalho? É porque você tem um filho. Se você fosse estéril e não pudesse gerar, você estaria chorando para ter um filho. Sabe por que você está reclamando do carro que você anda? É porque você tem um carro. Se você não tivesse, você estaria orando para ter um. Sabe por que a sua casa é ruim e você reclama dela? É porque você tem uma casa. Você poderia estar numa barraca agora, dizendo tudo o que eu queria era uma casa quente. Sabe por que você senta à mesa para comer e reclama da comida que tem? É porque você tem comida para comer. Porque se você não tivesse comida, você estaria orando e dizendo, me dá de comer, Senhor. Comece pela base. Comece pelos ossos. Comece cuidando da estrutura. E todo o resto vai se encaixar. Oh meu Deus, há uma graça de Deus aqui. Feche os teus olhos, eu quero que você comece a orar. Fale com Deus, fale com Deus. Converse com Jesus. Converse com Jesus. Fala para Deus o que só você precisa falar agora. Você que está aí no seu lugar, você que está aqui na frente no altar, se renda diante de Deus. Se renda diante dessa palavra e ore agora, clame agora, fale com Deus agora.